nisso sem todos os nervos do meu coração tremer. Louvado seja o nome do Senhor. Dê uma olhada aqui no que diz sobre Jerusalém. Apocalipse 21. Olha aqui, Apocalipse 21, verso 10. Leia comigo. Lembre-se que quando você coloca o olho na Bíblia, o Espírito de Deus passa por dentro dos seus neurônios. E ele então começa a fazer gravar na sua mente. Olha. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como jaspe cristalino. Olha que lindo. Continua. Tinha grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas, 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que eram o quê? O que eram? O nome das 12 tribos de Israel. Uau! Que 12 tribos de Israel são essas? Ontem nós estudamos aqui à noite que o Israel de Deus não são mais o povo judeu. Que o Israel de Deus é quem hoje? Falem, eu quero ouvir de vocês. Quem é o Israel? Nós! Nós somos o Israel de Deus. Vocês leram isso na Bíblia. Ninguém fique com dúvida. Se por acaso alguém não veio ontem, em nome de Jesus, peça para quem veio e eles vão provar nos textos bíblicos para vocês que Deus disse que o povo de Israel para ele hoje é todo que aceita pela fé o Senhor Jesus Cristo. A redenção em nome de Jesus. Portanto, eu sou o povo de Israel. Essas 12 portas, para que precisa de portas se não é para entrar por elas? Portanto, nós não vamos entrar por uma porta só no céu. Nós vamos entrar por 12 portas. O Apocalipse diz para entrar na cidade pelas portas. Agora, por qual porta eu vou entrar, se meu Deus é tão detalhista? Por qual porta você vai entrar? Você acha que vai ser tudo na bagunça, eu entro por onde eu quiser? Não, meu Deus é muito cuidadoso. Os anjos, para entrarem e saírem do céu, eles usam um cartão de ouro. Você sabe disso, não sabe? Sabem? Meus irmãos, nós precisamos saber estas verdades. Os anjos de Deus não entram e saem como querem do céu. Ao entrar e sair dali, eles usam um cartão de ouro. Engraçado, não é? Como é interessante essas coisas. Por quê? Um dia vocês precisam entender. A outra razão pela qual nós temos várias portas é porque vocês já ouviram falar que existem quantos temperamentos mesmo? 4. Agora surgiu mais um, que é o 5º temperamento, chamado supina. Os 4 temperamentos são colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. E surgiu mais um outro chamado supina, que começou-se a estudar agora. O supina é o sofredor. É aquela pessoa que está sempre sofrendo e angustiada. Os outros eu sei que vocês sabem. Mas isso é o que a ciência moderna fala. Mas a Bíblia não diz que existem 4 ou 5 temperamentos. Existem 12 temperamentos. São dos 12 filhos de Jacó. Alguém aqui já ouviu falar das profecias de Jacó? Vocês sabiam que Jacó era profeta? Sabiam? Então vamos ler isso agora na Bíblia. Gênesis 49. Abra sua Bíblia em Gênesis 49 para entender o porquê. Gênesis 49. E ao estudar estas verdades, encha seu coração em nome de Jesus. E permita que o Senhor Deus faça em você, e em sua casa, e em sua família, toda aquela bênção que Ele pensou em fazer, toda aquela mudança que Ele permitiu e que Ele quis que fosse feito. Vamos dar uma olhadinha. Jacó abençoa seus filhos. Vamos ler. Todo mundo achou? Eu gosto muito desse barulhinho das páginas, ó. Da Bíblia. Gênesis 49. Depois dessas coisas chamou Jacó seus filhos e lhe disse: ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que o que está escrito aqui? Que vos há de acontecer quando? Quem na Bíblia tem os dias vindouros? Quantos tem na Bíblia escrito na tradução dias vindouros? Ok, quantos tem dias finais? Quantos tem? A Bíblia Reina Valera traz dias finais. E é a única tradução certa. Oi? Dias que virão, ótimo. Isso mesmo, o que mais? Derradeiros dias. Essa é a tradução mais próxima. Por quê? Jacó estava falando não só dos seus filhos atuais, estava falando dos filhos
derradeiros. E ele estava comentando a respeito do que cada um seria, do seu temperamento pessoal. Isso é muito importante você entender, vale a pena. Vocês, antes de comentar a respeito destes filhos, vamos pensar na família de Jacó. E eu queria que você pensasse na sua família agora. Como a sua família é? O que aconteceu na sua casa? Quais são as lutas que você enfrenta como filho, como esposo, esposa, como pai? Eu quero dizer para você que raríssimas vezes nós encontramos uma família tão cheia de problema como a família de Jacó. Tudo que o homem semeia, isso também ceifa. É verdade ou não é? Isso é bíblico. Esse é um provérbio verdadeiro. Existem muitos provérbios mentirosos, mas este é um provérbio verdadeiro. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Jacó era filho de Isaac, era o gêmeo de Esaú. E ele enganou o seu pai e depois ele foi enganado. Isso é assim na vida. A Bíblia é clara em dizer, da medida com que tiverdes medido aos outros, vos hão de medir a vós. Uau! Isso é uma coisa seríssima. Portanto, nós semeamos, nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Nós mostramos o que queremos colher. Porque Deus é muito justo, Ele não te deixa colher o que você não plantou. Ainda que você passe por uma injustiça durante um tempo, Deus vai te dar a vitória, se você estiver certo. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Avante. Jacó foi enganado 14 anos de trabalho por seu sogro. Lembra que ele trabalhou pela sua esposa que ele queria, que era Raquel? E, no entanto, foi dado a ele Léa. A esposa verdadeira de Jacó é quem? É Léa, não é Raquel. Foi com quem ele se casou primeiro. Essa é a verdadeira esposa dele. Aliás, Deus não aceita bigamia. Deus não aceita esse tipo de situação. Mas isso é história para outro sermão. E naquela família, Léa era a primeira esposa. E ela não era amada por seu marido. Agora vamos tentar pensar um pouquinho sobre o caráter de Léa. O pai entregou ela no lugar de Raquel. Só que para ela ser entregue no lugar de Raquel, ela teve que aceitar. Ela teve que fazer um pacto com seu pai para isso. E ela colheu a amarga colheita disso. O marido dela nunca conseguiu amá-la. E ela cada vez tentava de alguma maneira fazer com que o coração do seu marido fosse seguro ao dela. Mas ela não conseguiu. Eu imagino como Jacó olhou para ela no dia seguinte e dizer, como que você foi capaz de fazer uma coisa dessa? E ela foi sempre a segunda. Que dureza. Era a primeira perante a sociedade, mas era a segunda no coração de Jacó. Eu não sei se terceira, quarta, mas era a segunda na escala. Léa, então, e Raquel brigavam muito. Eram inimigas. Que lar horrível que Jacó começou fazendo, hein? Que mau começo. E de repente, Léa ficou grávida. Ficou grávida de um primeiro filho. E vocês sabem que nome foi que ela colocou nesse primeiro filho? Rúben. Sabe o que significa Rúben? Veja, um filho. É esse o significado desse nome. Veja, um filho. Ela ficou toda feliz. Depois ela engravidou outra vez. Teve um segundo menino. Como era o nome do segundo menino dela? Simeão, que significa obedecer, escutar. E depois engravidou outra vez. Ela disse, dessa vez meu marido se unirá a mim. Eu vou botar o nome do meu filho de união a Deus. E engravidou outra vez. E ela disse assim, agora todos vão louvar o meu nome. Eu vou colocar o nome desse filho de louvem. Ela deu à luz a Judá. Olha a angústia dessa esposa de querer amor. De querer amor. Aí então, quando ela parou de dar à luz, quando ela começou a ficar tranquila com 4 filhos que ela teve, Raquel, quando via que ela não engravidava, foi lá e pegou sua serva chamada Bila e trouxe para o esposo e falou, olha, meu Deus tem que me fazer justiça. Você tem que ter um filho com essa mulher para eu ter nos meus braços. Eu preciso de justiça. E Jacó, então, que era um homem muito bom, né? Gostava muito de sua esposa, aceitou outra esposa. Foi isso mesmo? Ai, Jacó, colhedor de problemas, plantador de problemas. Make troubles, né? Aceitou a escrava de Raquel. A escrava de Raquel, Bila, engravida. E na hora que o bebezinho chega, que nome que Raquel põe no bebê?
Juiz, Deus me fará justiça, juiz.